Vamos abrir a palavra do nosso Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, e hoje nós vamos ler os versos 1 e 2. Efésios 5, versos 1 e 2. Nós estamos agora naquela que é a parte prática da carta, no que diz respeito ao processo de mudança que todos experimentam estando em Jesus Cristo, a santificação. Mas eu disse no último encontro nosso que é possível que as pessoas estejam cientes desta mudança, desse processo, mas não saibam como executar. Então o apóstolo Paulo, de maneira muito didática e nós sabemos inspirada, trouxe essas orientações desde o capítulo 4, mostrando que nós temos uma comum vocação essa que nos leva a ter um andar digno do Senhor. Deus então mostra a disposição interior para a realização disto, mostra que a igreja foi capacitada por Deus para a execução dessa mudança, versos 7 a 16, mostra o contraste entre o que éramos antes e o que somos em Cristo, e esta luta para mudar esse homem interior. E no verso 25 do capítulo 4 até o verso 2 do capítulo 5, ele vai agora exemplificar este processo de mudança. Na última quarta-feira, nós vimos do verso 25 até o verso 32, e hoje nós vamos concluir versos 1 e 2 deste processo de mudança, tá bom? Então, o texto bíblico de Efésios 5, 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Vamos orar? Fala conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la, isto pela iluminação do Teu Santo Espírito, e dá-nos a graça de vivermos conforme o que temos aprendido para o louvor da Tua glória. Assim oramos em Cristo com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. O nosso tema hoje, irmãos, é imitar a Deus, a síntese do andar cristão. Se você pudesse resumir em uma expressão como deve ser o andar de um crente, você poderia usar esta: imitando ao Senhor. É este o resumo. Você quer ser um cristão? Imite ao Senhor. E nós sabemos que, segundo o que já temos visto, logicamente, que esta imitação, ela não é uma imitação apenas exterior, mas ela é fruto de uma mudança interior. E é muito importante que você não esqueça disso. Tudo o que está sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo para a igreja pressupõe que você, antes de praticar o que está aqui posto, você foi regenerado, você teve o seu coração transformado, você tem uma nova natureza, porque a parte disso, você pode até experimentar uma mudança por algum tempo, mas essa mudança jamais será uma mudança radical, no sentido de mudar o centro do seu ser, a fonte da vida, mas uma mudança que muitas vezes é movida por uma circunstância, e assim que essa circunstância ela é retirada, você volta novamente a praticar as mesmas coisas de outrora, e quem sabe até piores. Não é esta mudança que o apóstolo Paulo está falando. O que ele está propondo aqui, quando ele cita esses exemplos no que diz respeito à mentira, à ira, ao furto, ao uso da língua, né? À amargura, essa dissensão entre irmãos, são exemplos que ele está dando, mas todos eles estão baseados na convicção da mudança de coração. Então, é importante que eu e você olharmos para esse texto e pensemos nisso. Quando ele chega então no verso de número 1 do capítulo 5, você vai perceber que o apóstolo Paulo está aqui já num pensamento conclusivo, ainda que apenas para essa parte, mas o seu pensamento é conclusivo. Em outras palavras, seria a seguinte questão: apóstolo Paulo, né? Vamos supor que eles chamassem assim, o senhor está falando de mudança, o senhor exemplificou, mas como é que seria a síntese disso? Qual que seria a síntese dessa mudança?
E aí ele, com muita precisão, e mais uma vez eu tenho que ressaltar isso aqui, só Deus mesmo para inspirar, e vai dizer o seguinte: se você quer de fato viver como alguém transformado, segundo Deus, você precisa fazer uma coisa: imite a Deus. Imite a Deus. Essa expressão imitar, irmãos, e eu vou falar sobre ela agora, né? Ela foi usada pelo apóstolo Paulo em muitas porções das suas epístolas. Não é uma fala, não é uma palavra, digo, apenas utilizada pelo apóstolo Paulo, isso não é um vocabulário específico dele, mas, por exemplo, o apóstolo João também usou essa palavra. Então, Paulo usou esta expressão quando escreveu aos Coríntios, ele usou essa expressão quando escreveu aos crentes em Éfeso, ele usou essa expressão quando escreveu aos crentes em Filipos. Então, para cada uma destas cidades ou regiões para onde ele mandava essa epístola, ou uma epístola, ele trazia à memória essa questão da imitação. Então, esta é uma palavra muito presente no vocabulário do apóstolo Paulo. E ela retrata exatamente a atitude de uma pessoa de fazer do mesmo jeito que outro. Então imagine que você está olhando alguém fazer algo, você olha esta pessoa fazendo esta coisa e você aprende a fazer do mesmo modo que ela está fazendo. Agora, logicamente que a profundidade aqui não se dá apenas na imitação desse ato exterior, mas essa imitação, ela também envolve as disposições interiores. Entenderam isso aqui, irmãos? Não é apenas eu olhar e aprender a mover essa caixa de som dali para cá. Não, não é somente isso. É movê-la com a intenção correta, ou com a mesma intenção daquele que primariamente o fez. Como é que a gente pode perceber isso no texto? Primeiramente, porque já mostrei aqui, nos versos 25 até o 32, os exemplos que ele deu de mudança. Mas eu lembro que falei aos irmãos também, por exemplo, tomando o verso 28, no que diz respeito a furto, que aquele que roubava, o que fazia antes, deve parar de roubar, portanto deve trabalhar, começar a trabalhar, e fazer isso para que tenha com que acudir o quê? Ao necessitado. Então, em nenhum momento o apóstolo Paulo está falando de uma mudança apenas exterior. Ele está falando que você vai imitar alguém naquilo que essa pessoa faz, mas essa imitação também envolve as disposições corretas. Então, não é imitar só exteriormente, é imitar a motivação. Por isso, abra sua Bíblia aí e veja, no capítulo de número 4 dessa epístola, você vai ver no verso 2 o seguinte, que o andar digno deve ser com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em o quê? Amor. Estão percebendo aí? Motivações corretas. Deixe-me dar um outro exemplo disso. Abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, verso 5, ele está nos chamando a vivermos como Cristo, e aí ele diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de quê? De cruz. Então ele está falando tanto do aspecto exterior, do dar-se naquela cruz, quanto da motivação interior. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse ao olhar para o texto de Efésios 5:1 é que essa imitação não consiste apenas de uma imitação exterior, ela é antes interior, de dentro para fora. E aqui, irmãos, uma vez eu estava andando aqui no seminário, e alguém fez um comentário referindo-se a José e a mim, da semelhança. Eu acho que não é muito difícil perceber isso, Mas o comentário da pessoa se deu no aspecto do andar. Eu nunca tinha reparado isso, Um pouco desatento. Mas me chamou a atenção o seguinte,
Perceba, pastor, anda da mesma forma. Não é só parecido, mas anda do mesmo jeito. E aí depois daquele dia eu passei a observar. E aí também eu passei a considerar naquele dia o seguinte: mas será que as disposições interiores são as mesmas, ou essa é apenas um traço exterior visível aos seus olhos? Eu espero que ele imite ou me imite em tudo aquilo em que imito a Jesus Cristo, com as mesmas disposições e aspectos exteriores, pois é isto que o apóstolo Paulo está pensando em termos da sua igreja, a igreja em Éfeso. Imite a Jesus nas disposições interiores e nos atos exteriores. Então eu não vou apenas parar de roubar e trabalhar para que as pessoas me vejam. Eu vou fazer isso porque há uma motivação de ajuda ao próximo posta pelo Senhor em meu coração. Eu não vou parar de mentir e falar a verdade apenas porque eu não quero ser visto como mentiroso. Eu vou fazer isso porque somos membros uns dos outros. Então, se a minha mentira ocorrer, isso vai afetar o meu irmão e não é meu desejo que ele sofra com isso. Então essa questão da disposição interior, ela é muito importante. Por isso que eu não posso passar rapidamente aqui por cima desta palavra e imitar e não parar para refletir sobre ela. Que a imitação é fazer o que o outro está fazendo, mas nesse caso envolve tanto interior como exterior. Ficou claro isso aqui, irmãos? Alguma pergunta? Dito isto, a segunda coisa importante é que Paulo não somente fala do ato, que é imitar, mas do referencial. Mais uma vez, o apóstolo Paulo é muito específico na sua fala. Ele diz que nós temos que ser o quê? Imitadores de Deus. Logo, estão descartadas todas as outras possibilidades. Todas as outras. Na mente do apóstolo Paulo, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi transformado, aquele que nasceu de novo, ele não pode ter outro referencial de imitação que não seja quem? O próprio Deus. E por favor, não queira utilizar aquele texto do apóstolo Paulo, do próprio apóstolo, que diz: sede meus imitadores, porque você tem que entender o resto também, lembrar que ele diz: como eu também sou de Cristo. Então, o referencial de imitação é quem? É o Senhor. E quando isso é dito, também devemos atentar. Por quê? Porque todos nós, preste atenção nisso, por conta da nossa comum criação, somos sempre pessoas que carecem de referenciais. Na verdade, de um referencial. Quando eu e você fomos criados, imagine lá no Éden, né? Não que a gente tenha sido criado lá, mas em Adão. Quem era o referencial de Adão no Éden? Quem era? O próprio Deus. Tanto é que ele foi criado à sua imagem e semelhança. Então nós já fomos criados, aí tem a expressão, teorreferentes. Nossa referência é Deus. Mas o que aconteceu, irmãos, e que faz com que essa expressão seja muito importante aqui? É que com a queda nós perdemos isso. O porquê que isso é importante. Paulo vai dizer que quando o Senhor Deus nos deu vida, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não foi? E qual era a nossa referência? Para você entender a resposta a essa pergunta, você precisa saber o seguinte: eu andava segundo quem? Porque segundo o meu andar, eu tenho os meus referenciais. Quais eram os meus referenciais? Veja comigo. Ele vos deu vida, verso 1 do capítulo 2, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Agora veja, primeiro referencial que a gente tem, que não é Deus, segundo o curso deste mundo. Primeiro referencial, isso é para a humanidade toda, é o mundo. Aí eu pergunto assim: as pessoas imitam o mundo? Ah, meu filho, e como imita? E como imita? Tanto é que a gente usa a expressão, fulano de tal é muito mundano. Por que diz que ele é mundano? Porque ele é um imitador de onde? Do mundo, dos valores do mundo, da forma do mundo. Então esse era o primeiro referencial. O segundo referencial: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
Não, pastor, eu nunca fui imitador de Satanás, não. Você acha que não, mas você já mentiu. E quem é o pai da mentira? Então, quando você mentia, você estava imitando quem? Você já se viu para tentar alguém? Você já foi alguém que provocou outra pessoa, tentou outra pessoa? Pois é, quem é o tentador? Então note, irmãos, que nós temos um referencial distorcido. E o último que ele dá é a nossa própria natureza, a inclinação do nosso próprio coração. Então, o que Paulo está dizendo? Você agora tem que imitar, mas você não pode mais imitar nem o mundo, nem Satanás e nem a si mesmo. Porque você não é referencial, Satanás não é referencial para o crente, nem o mundo é referencial para o crente. Por isso que nós somos o quê? Imitadores de Deus. Deus é o meu referencial de imitação. Ficou claro? Irmãos, isso aqui é tão importante e profundo. Tão importante. Por isso que eu disse, olha, diz a síntese da mudança, é imitar a Deus. Não é simples dizer isso? Você quer viver uma vida transformada? Imite a Deus. Imite por dentro, imite por fora. Portanto, disposição, atos. Mas lembre que você ainda convive hoje com estes referenciais errados. E aí a luta vai ser grande. Para quê, pastor? Para que você não continue a imitar o que você imitava antes e passe a imitar o Senhor. Não é sem razão, portanto, que ele tem que trocar a disposição do meu coração, porque se deixasse meu velho coração, jamais eu seria um imitador do Senhor. Ficou claro? Aí, então, voltando para Efésios 5, sede imitadores de Deus. Então, qual é o meu referencial de imitar? Para imitação? É Deus. Agora me diga, se eu tenho a Deus como meu referencial, irmãos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer a Deus para então imitá-lo. Porque se eu não o conhecer, como irei imitá-lo? Como é que eu vou imitar a Deus? Então vamos imaginar. Vamos pensar que eu quero imitar a Deus, no sentido santo da palavra, não é? Nos pensamentos. Eu quero pensar como Deus pensa. O que é que eu tenho que aprender? Como que Deus pensa. E onde é que ele vai dizer isso? Aqui. Se eu quero aprender como é que Deus lida com relacionamentos, o que é que eu tenho que ler? A Bíblia. A imitá-lo nisso. Como é que Deus lida com pecado? Tem que aprender. Então, não é apenas eu dizer assim que Deus é o meu referencial de imitação. Há uma implicação prática nisso. Qual é? É eu conhecer a Deus para poder imitá-lo. Por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu preciso conhecer a Deus para poder imitá-lo. Tá certo? Então esse é um ponto importantíssimo. Conheça a Deus. Na verdade, os nossos erros procedem de quê? Errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu erro, é que eu estou imitando outro, que não o Senhor. Ok? Então, conheça a Deus, que é o seu referencial. A terceira coisa que eu queria destacar dessa porção. Então, a primeira qual é? O que é imitar? É tanto disposição interior quanto atos exteriores. Imitar nos dois sentidos. Segunda coisa, Deus é o meu referencial, então eu abandono os outros referenciais que tinha antes de Cristo, e agora o Senhor é o meu referencial de imitação. Único, não pode ter outro. Terceira coisa, a relação entre adoção e imitação. Preste bem atenção nisso. No final do verso 1 ele vai dizer, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos o quê? Amados.
essa expressão filho, ela nos remete à adoção. Então aqui está um detalhe importante. Eu tenho que entender algumas coisas sobre isso. Primeiro, quem não é filho, não é imitador do pai. Por quê? Porque a natureza não lhe permite. Lembra do exemplo que eu falei agora há pouco de José? Eu posso ter até alguém muito parecido comigo, mas igual os genes ali, não vai ter não, meu filho. É só aquele. Eu não tenho outro filho, né? Então é só aquele. Para ter outro parecido, só se for outro, nascer outro. Queira Deus. Mas só tem aquele. Então quem pode me imitar ali é ele, meu filho. Muito mais, infinitamente mais na relação espiritual. Não pode ser imitador de Deus, no sentido pleno da palavra, quem não é filho. Pastor, mas eu conheço gente que imita tão bem. Aí eu peço para essas pessoas lerem Hebreus capítulo 6, porque elas até experimentaram da graça de Deus, mas nunca foram. Aí eu peço para você lembrar daqueles que estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Então a imitação no sentido pleno, profundo, aquela que é fruto de verdadeira transformação, nós só verificamos em quem? Em quem de fato é filho. Portanto, é aquela pessoa que ela está unida misticamente ao Senhor Jesus Cristo, que teve a sua natureza transformada pelo Espírito de Deus, o seu coração foi modificado. Por isso, filho, e aí o texto que nós lemos hoje à noite, de Romanos capítulo 8, né, que diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou o quê? Filho de Deus. Por isso que podemos clamar o quê? Abba, Pai. Então esse é o primeiro aspecto. Só pode imitar quem é filho. A imitação nesses termos, só quem é filho. A segunda coisa importante que você precisa considerar ao ver aqui, né, como filhos amados, e Paulo não usa essa expressão em vão aqui, não é? Ele está dizendo o seguinte: o que é filho amado? Você lembra que quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado, o Espírito de Deus desceu como em forma de quê? De pomba, e do céu se ouviu uma voz que dizia o quê? Este é o meu filho o quê? Em quem me... A expressão filho amado não é a mesma que Deus o Pai usou para Deus o Filho, tá? Ok? Porque nós não somos Cristo. Mas nós somos amados por Deus em Cristo. É nesse sentido. Então, em outro palavra, está dizendo o seguinte: é meu filho todo aquele que foi amado por mim em Jesus Cristo. Então, volte lá para o capítulo 1 de Efésios, por favor. Abriu aí? Verso de número 3, vou ler a partir daí, tá? O que é que vamos procurar? A expressão amada, utilizada para a igreja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E, em amor, não é? Tem esse que está dentro aí? Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua o quê? Vontade. Em amor, nos predestinou em Cristo. Então é nesse sentido que nós somos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados, amados por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, em outras palavras, está dizendo o seguinte: é porque você está unido a mim por meio de Jesus, a quem eu amo, portanto eu te amo em Cristo, que você deve me imitar. É uma união inseparável. É por meio de Jesus. Então, se nós não fôssemos adotados pelo Senhor em Cristo, jamais poderíamos imitá-lo. Ficou claro, irmãos? Lembre que eu estou falando de imitação em quais termos? De disposição interior e de atos santos do Senhor. Ok? Alguma pergunta? Aí, Paulo mais uma vez exemplifica.
Porque é possível que alguém dissesse assim, mas assim, eu não entendi direito. Teria alguma prova de imitação assim? Como é que a gente poderia fazer um exemplo? Aí Paulo diz, está aí, verso 2, agora vamos lá. E andai em amor, imitai, e andai em amor, verso 2, como também Cristo nos amou. Pastor, por que ele usa a expressão amar? Preste bem atenção nisso, não há nada aqui que foi posto sem razão. Qual é o resumo da lei? Amar a Deus e ao próximo. Nisto consiste a lei, ou o mandamento, que amemos. Então não há como você separar a lei de amor. Se eu quero imitar a Deus, qual é o referencial que eu uso? Deus, a sua palavra, a sua lei. E para fazer isso eu preciso entender que é uma questão que envolve o quê? Amor. E amor, lembre, né? Não é o sentimento que eu estou falando apenas, não. É a capacidade de compreender que eu devo obedecer a Deus, fazendo a sua vontade. Então ele diz, ande em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Em outras palavras, faz assim, você quer imitar Deus? Pois a partir de hoje a sua vida vai ter que ser da seguinte forma: tudo que você for fazer deve ser feito em amor. Mas eu não entendi como é. Faz o seguinte, você faz em amor, oferecendo-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, como uma oferta suave. Se você quiser imitar a Deus, você tem que entender que essa é uma atitude sacrificial. Você quer mesmo imitar a Deus? Você sabe que isso envolve sacrifício? Pastor, mas agora eu não entendi, porque eu achei que ele ia dar mais exemplo. Ele disse, você quer outro além da cruz? Saiba que para você imitar a Deus, irmão, você vai ter que morrer para si mesmo e viver para Deus. Você vai ter que todo dia negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Você vai ter que entender que todo dia você vai ter que mortificar sua carne e vivificar o Espírito. E isso pela ação do Espírito de Deus. Imitar a Deus implica em sacrifício diário. Agora, quando eu digo isso, sacrifício, eu não estou dizendo que você vai ter que se mutilar, né? Se autoflagelar, como alguns fazem, né? Bota uma navalha, uma gilete na ponta, fica se cortando, longas caminhadas, andar de joelho, né? Subir monte, descer monte. Não é isso que eu estou falando não, meu filho. Eu estou falando da mortificação da carne. É a luta que é travada onde ninguém vê. Onde você vai ter que ir muitas vezes para o secreto, o quarto, orar, chorar, jejuar, para matar o velho homem. Porque você quer imitar a Deus. Mas não é somente por fora, porque isso é fácil. É por dentro. As motivações. Aí eu pergunto para você, queremos mesmo ser imitadores de Deus? Será que temos agido desta forma como a Bíblia nos ensina? Ou a gente está imitando o que é ser evangélico? Meu filho, entenda uma coisa. O chamado que nós recebemos da parte de Deus de andarmos de modo digno dele, implica necessariamente em imitá-lo. E isso quer dizer que deste momento em diante, a sua vida
será uma vida sacrificial. Enquanto você não entender isso, você não vai absorver a dimensão do que é ser um imitador de Deus. Você pode ser até um bom papagaio, aprender um truquezinho novo, mas ser crente não é tão simples como alguns dizem. Por isso que o Espírito de Deus é que nos molda, porque nos transformou. Por isso é que somos lavados diuturnamente pela palavra, na qual meditamos diuturnamente. Por isso que participamos dos sacramentos. Por isso que estamos na comunhão dos santos. Por isso que essas coisas têm que acontecer. Porque é exatamente neste meio e deste modo que Deus modela o nosso caráter. Para que sejamos, de fato, imitadores de Deus. Eu quero concluir nesta noite trazendo à memória dos irmãos um dos textos que eu gosto muito quando falamos de imitação. Abra sua Bíblia, por favor, na terceira epístola de João. Esse é o último texto que nós vamos ler, e aí encerramos. Verso 11. Terceira João, verso 11. Abriram? Eu queria que você lesse esse texto, ou ouvisse, e sentisse exortado pelo Senhor a fazer isto. Porque João está dirigindo-se aqui à igreja, a este irmão aqui, que é parte da igreja. E na igreja tinha esse problema. E não é diferente hoje. Tem gente que imita o que é bom, e tem gente que imita o que é mal. Tem gente que é imitador de Deus, e tem gente que continua imitando o mundo, o maligno e o seu próprio coração. Mas qual dos dois a gente tem que ser? Qual dos dois o Senhor nos chama a ser? Então vamos ver. Amado, veja o termo, tá? Não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Olha a questão da natureza, procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Vocês entenderam por que a questão da imitação envolve natureza, adoção? Se você imita Deus é porque você procede de Deus. Agora, se você não imita, é porque você, não é que você não procede não, é que você jamais viu. Então eu quero concluir dizendo as palavras de João: igreja, imite a Deus. Imite a Deus. Porque temos uma nova natureza que Ele nos deu. Não para que vivamos como éramos antes de Cristo, mas de acordo com a nova natureza que dele recebemos. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a imitá-lo até que Cristo volte, por dentro e por fora.